Gravação iniciada, presidente. Pessoal, bom dia. Estamos aqui, nesse momento, eu, presidente da segunda Câmara, doutor André Mendes Moura, para empossar o conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa na função de conselheiro da 1201 e de presidente de turma da 1201. É uma honra muito grande poder, nesse momento, empossar não só o auditor fiscal, o conselheiro da instituição CARF, né, mas, ao mesmo tempo, empossar um grande amigo, né, já tive a oportunidade de relatar que o Ricardo é uma pessoa que trabalhou junto comigo em DRJ, a gente já está junto operacionalmente, né, na operacionalidade do direito já há quase uma década, e realmente o trabalho do Ricardo, ele é excepcional e vai ser muito, muito, muito profícuo. Espero que esse grupo receba e compartilhe também os seus conhecimentos com o Ricardo. Queria muito agradecer ao Neudson por todo o caminho aqui trilhado, ao lado tanto do Lisandro quanto do Ricardo, que foi o tempo que eu conheci, né, o tempo que estou no CARF. Queria muito parabenizar esse grupo pela seriedade, pelo conhecimento e pela competência que se leva à sociedade através das decisões aqui proferidas. Então, nesse momento, eu vou abrir aqui o termo de posse, vou ler e vou fazer a assinatura digital, porque estamos em novos tempos, né? Termo de posse, conselheiro representante da Fazenda Nacional. Em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso 8º, do anexo 2 da portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, o RICARF, toma posse no mandato de conselheiro representante da Fazenda Nacional, o senhor Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, designado por ato do secretário executivo do Ministério da Economia. O conselheiro, neste ato, declara não possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha retal, colateral ou por afinidade até o 3º grau de conselheiro ou ex-conselheiro que atue ou tenha atuado no CARF nos 3 anos anteriores à data deste termo de posse. Cumprir os deveres e obrigações vinculadas ao mandato de conselheiro, bem como observar o Código de Ética Profissional do Serviço Público, civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 171, de 22 de junho de 94. Estar ciente do dever de informar ao presidente de turma a ocorrência de impedimentos que tratam 42 a 44, anexo 2 da portaria MF 343, de 9 de junho de 2015. E para constar e surtir efeitos, o presente termo vai assinado pelo conselheiro empossado pela presidente da sessão de julgamento que integra. Então, Ricardo, eu vou assinar, tá? Depois você assina, e aí você toma posse neste momento. Estou aqui assinando. Obrigado, doutora Andréia. É uma honra participar dessa turma, que eu já vi de alto nível, alto gabarito. Os 3 colegas fazendários já conhecia, mas os 4 colegas das confederações são de um currículo maravilhoso, invejável, e tenho certeza que o nosso trabalho será da melhor qualidade possível. Rapidamente, eu estou há 35 anos no serviço público. Eu vesti a camisa da área tributária, eu sei de todas as dificuldades da área tributária, tá entendendo? Junto com a doutora Andréia, trabalhamos muitos anos, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, que a gente sempre está buscando o quê? A justiça fiscal. A justiça fiscal é o cumprimento da lei. Principalmente na área do julgamento, nós somos um terceiro na relação tributária. Eu sempre digo, eu não me sinto representante da Fazenda, o representante da Fazenda é o procurador da Fazenda Nacional. E o representante do contribuinte é o patrono, nós somos um terceiro que estamos apreciando a matéria, tá certo? Então, nós não temos o nosso lado é o cumprimento da lei. Eu tenho absoluta certeza, nesses anos que eu já passei na área tributária, que o interesse da sociedade é pelo cumprimento da lei. Se a lei é justa ou injusta, cabe ao Poder Legislativo, que elaborou a lei, e o Poder Judiciário. Nós somos um órgão administrativo de julgamento e temos limites no nosso poder de decisão. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, até porque no modelo brasileiro, o único tributário que é especializado na área tributária é o Tribunal Administrativo, nós não temos o Poder Judiciário. Mas já senti, tenho certeza que todos aqui têm o mesmo intuito. Conheço a doutora Andréia, conheço a linha de trabalho dela, é muito bom trabalhar com ela.
é uma pessoa que realmente busca sempre melhor qualidade, melhor produtividade. Me sinto muito feliz hoje de estar aqui com vocês e ser responsável por essa minha querida amiga, que é a doutora Andréa Dweck. Grande abraço. Tem maquiagem gravada, ó. É porque eu gosto muito de você, Ricardo, senão jamais entraria nessa gravação, mas olha, eu fico muito feliz de poder realmente, acho que a gente é a coisa daquela, que a gente está no momento certo, na hora certa, né? Então, eu nunca poderia imaginar estar no CARF, na primeira sessão do CARF, e essa imagem de te dar posse, realmente homens fazem planos, Deus ri, como eu gosto de fazer, né? É falar. E eu fico muito, muito feliz que você esteja ao lado de pessoas tão boas e que você, com certeza, vai ter um apoio tão merecido e ser valorizado como realmente todos nós sabemos que você deve ser. Porque você tem uma grande trajetória na casa e quem conhece a sua história na casa, de treinamentos, de administração, de conhecimento técnico, vai realmente ser muito feliz aí ao seu lado. E, mais uma vez, ressalto a importância e meus agradecimentos também ao Neudson e a todos os componentes desse egrégio colegiado. É isso, gente. Obrigado. André quer falar alguma coisa? André quer falar alguma coisa ainda? Aproveitar? Quer falar alguma coisa? Não. Acho que ele está querendo falar. Só reforço os cumprimentos aí, e não só do Ricardo, mas a todo o colegiado, tá? Acho que todo colegiado tem empreendido um trabalho de alta qualidade e tem aí o entendimento no sentido de que o Dr. Ricardo está aí muitíssimo bem assessorado e terá todas as condições aí para fazer um excelente trabalho. Então, boa sorte a todos e bom trabalho. Obrigado, André. Aí, bom trabalho. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, Fabimar. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, senhores, bom dia mais uma vez. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, no período da manhã do dia 14 de julho de 2020. Estão presentes o conselheiro Ricardo Barbosa, Neudson Cavalcante, Luiz Henrique Toselli, Alain Marcel, Gisele Barra, Efigênio de Freitas, Bárbara Mero e Alexandre Evanisto. Correto? Todos estão presentes. Antes de iniciarmos a nossa pauta do dia, nós temos aí uma retificação da pauta da sessão anterior. E eu passo a palavra para o conselheiro Neudson, que foi que presidiu a sessão anterior. Neudson, a palavra está com você. Tá certo. Bom dia a todos novamente, agora formalmente, né? O que aconteceu? O item 36 da pauta do mês passado, que é o processo 10.380.90.18.22, 2006.30, recorrente reclamão de artefatos de couro limitada, o resultado do julgamento, né, foi retornado com uma pequena falha de transcrição mesmo, né? Então, pela decisão, a turma, né, chegou à seguinte decisão: acorda os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para análise de mérito do direito creditório relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2001, retornando-se a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual sem óbice para a DRF intimar a contribuinte a apresentar provas complementares. Bom, depois de aprovada a ata e publicada, foi verificado que havia um erro nesse ano. O correto não é ano calendário 2001, e sim ano calendário 2002. Então, o objetivo da retificação, certo, é substituir onde se lê saldo negativo e RPJ do ano calendário de 2001, certo, deve-se ler saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2002, certo? É só isso.
conselheira foi a relatora, foi a conselheira Gisele, né? Não sei se ela quer acrescentar alguma coisa em relação... Não, Neudson, nada a acrescentar. Todo o voto e está tudo atrelado a 2002. A gente até fez a checagem juntos. Então, realmente, até para evitar, né, presidente Ricardo, o presidente Neudson sugeriu essa retificação, eu acho muito válida, para que não haja dúvida depois lá na DRF. É isso. Pronto, então a retificação é essa, né? Faltei a palavra aqui, presidente conduzir. Ok, Nilson, obrigado. Colegas, eu queria apenas um pedido a vocês. Eu não estou tendo acesso àquela pasta T. O primeiro que vai apresentar o processo é o Alexandre. Talvez não dê mais tempo ele mandar por e-mail. Mas eu peço para os colegas de hoje de manhã, se puderem mandar para o meu e-mail os arquivos com os acórdons, para eu poder acompanhar, tá certo? Pedirei, então, por favor, porque eu não... Parece que o CERCOS, depende do CERCOS, só vai ser hoje à tarde. Então, quem tem processo de pautado hoje pela manhã, por favor, me envie, tá ok? Bom, então o primeiro processo que nós vamos colocar na pauta do dia de hoje é o relator é o Alexandre Evaristo Pinto. O processo é da EMC Indústria, Comércio de Bebidas Limitada, número 11.516.003.605/2006-62. Eu passo a palavra para o conselheiro Alexandre Evaristo e peço aos demais que coloquem mudo o seu microfone, ok? Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, já coloquei os meus processos na pasta T, vou enviar aqui por e-mail, então, doutor Ricardo, para você, só para você acompanhar, só um minutinho aqui. Ricardo Barbosa, né, o e-mail? Ponto Barbosa? Correto, é isso mesmo, Alexandre. Perfeito, estou mandando aqui. Perfeito, processo enviado. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Esse é um processo que, na verdade, ele trata de PIS, mas ele está na nossa competência porque a terceira sessão em julgamento diz que seria a competência da primeira sessão, porque seria decorrente de RPJ. Então, contando um resumo da história, a empresa, a EMC Indústria e Comércio de Bebidas, no ano em questão, que é 2004, ela apresentou uma declaração, uma DIPJ como inativa. Só que em uma fiscalização, alguns anos depois, verificou-se uma movimentação financeira, bem como até uma movimentação nos livros fiscais, ali, de entradas e saídas de produtos. Durante a notificação, durante o processo de fiscalização, a pessoa jurídica, ela fez uma DIPJ retificadora, mas essa DIPJ retificadora ela foi desconsiderada. Então, diante desse cenário, foi lançado aí contribuição ao PIS com multa e juros. Então, esse é o cenário que se pinta aqui. No âmbito da impugnação e também do recurso voluntário, a recorrente ela vai dizer que nunca teve a intenção de fraudar o fisco, então seria um erro, e também vai dizer que a multa de ofício que foi aplicada contraria aqueles princípios constitucionais mais gerais ali, né? Não confisco, proporcionalidade, capacidade contributiva. A DRJ julgou o lançamento como procedente. No recurso voluntário, conforme eu falei, a recorrente ela repisa os argumentos da impugnação
inclusive solicitando a redução da multa de ofício para um patamar não superior a 10% do valor do tributo. Isso foi para a terceira sessão, conforme eu falei para vocês, para uma turma especial, à época, e ela declinou e disse que a competência seria da primeira. E aí, considerando a nossa competência da primeira, a gente passa ao julgamento. Esse é o resumo do relatório. Perfeito, posso passar ao voto? Sim. Então, com relação ao voto, o recurso ele é tempestivo e atende às demais funções de admissibilidade, por isso dele eu conheço. Com relação ao mérito, aí só um dado que eu acabei esquecendo de falar, 2003 a contribuinte era simples e em 2014 ela declarou como inativa. E aí, no processo de fiscalização, ela foi intimada a apresentar as documentações, que eu também cito aqui no voto, e tanto a opção pelo simples era indevida, conforme tinha, inclusive, ato declaratório, né, quanto também havia movimentação no ano que foi inativo. E aí, analisando o contribuinte, eu encontrei o processo DIRPJ, que já tinha sido julgado pela primeira sessão, de maneira negativa ao contribuinte. E aqui eu até transcrevo parte da primeira sessão lá atrás, nesse sentido de que os fatos são incontroversos. Aqui não tem... Bom, primeiro que, de fato, tem uma omissão aí de receitas, nesse caso do PIS, já que ele não declarou e não tributou. E segundo, que ele também não traz argumentos sólidos em sua defesa, então os fatos acabam sendo incontroversos. E com relação à alegação de inconstitucionalidade, isso daqui a gente não conhece por conta do teor da súmula 2. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer parcialmente, eu não conheço das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida eu nego o provimento. É como voto. Perfeito, Alexandre. Me pareceu bem claro, né? O processo está bem claro, o relatório e o voto do conselheiro estão perfeitos. Alguém deseja fazer algum comentário, debate, ou podemos iniciar a votação? Alguma dúvida? Então vamos para a votação, né? Doutor Neilson. Acompanhe o relator. Doutor Tozelli. Eu acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Efigênio. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Bárbara. A Bárbara, ela O relator, presidente. está sempre... Está certo. O doutor Alexandre foi Ricardo, eu acompanho também o relator, né? Então fica a qual dos membros do colegiado em conhecer parcialmente o recurso voluntário e no método legal e provimento, correto? Perfeito. Correto. Vamos passar para o próximo processo, que a relatora é a doutora Bárbara Melo Carneiro. O processo é de JIS Intermediações e Participações Limitada, processo número 10.880, 030, 813, 88, 34, 88? 34? Uhum. 88. Doutora Bárbara, a palavra está com a senhora. Obrigada, presidente. É um processo super antigo, o fato gerador é de 85 a 87. Então, assim, é até engraçado a gente ver como que era a condução da fiscalização nessa época, né? Eu achei muito, muito interessante. Tem um termo, inclusive, um termo de intimação, que ele pede LALU, pede xerocópia do LALU, né? Xerocópia de não sei o quê, uns 3 itens assim, e dá prazo para cumprimento, 1 hora. Achei chique demais. 1 hora, imagina o fiscal chega lá, dá na mão do contador, fala, vou tomar um café, esteja na minha mesa. Aí, basicamente, a autuação se resume a despesa operacional não comprovada. Então, o contribuinte não apresentou documentação para comprovar algumas despesas, depósito bancário não comprovado, uma omissão de receita. Parece que a AGIS ela recebeu uma comissão em razão do lançamento de títulos até do Estado de Minas Gerais, do Tesouro mesmo do Estado de Minas Gerais, acho que na época isso era possível ainda, essa omissão de receita,
e ela tinha mútuo com parte relacionada e esse mútuo não havia correção monetária. Então, basicamente, o auto de infração se resume a esses 4 itens. Bom, só para resumir um pouco aqui para vocês, o que tem de especial nesse processo? É que quando isso foi para a divisão de tributação da Superintendência Regional, que acho que na época esse era o procedimento, houve como se fosse um agravamento do auto de infração, que quando o processo foi para a divisão de tributação da Superintendência Regional, eles constataram uma divergência no cálculo da correção monetária sobre o empréstimo e refez o auto de infração, aumentando o valor do imposto. Então, teve esse porém nesse processo. Bom, a DRJ manteve o lançamento sob o argumento de que as despesas operacionais não foram comprovadas e realmente o contribuinte não traz prova dessa despesa operacional. A questão do depósito bancário, a autoridade fiscal, o que foi no depósito bancário? Havia uma divergência de saldo. Então, a autoridade fiscal pegou os extratos e pegou o valor que foi lançado lá na DIPJ da época, né? E comparou e havia uma divergência e tributou essa divergência. A DRJ entendeu esse procedimento possível. Em relação à receita de comissão, a fiscalizada não trouxe nenhum documento. E a questão da correção monetária do empréstimo, aí é importante o seguinte, que nessa questão da correção monetária do empréstimo, como isso foi refeito pela autoridade fiscal julgadora à época, tem a contribuinte se insurge contra esse procedimento e alega ainda a decadência. Só que a DRJ não reconhece a decadência por aplicar, nesse caso, o 173 e não 150, mesmo que o contribuinte tenha antecipado, né? Não tinha na época, o entendimento da DRJ, né, que vincula a gente, mas a decisão do DRJ foi por aplicar o 173. Bom, basicamente é isso, gente, como relatório. É um processo muito antigo, mas eu acho que o que vai dar confusão vai dar debate, né? É só essa questão do possível relançamento, né? De reformular o lançamento e essa questão do depósito bancário não comprovado porque não estava vigente a Lei 430, né? Não tinha o artigo 42. Então, são só esses pontos que eu acho que seria bom ressaltar no relatório, porque as outras infrações o contribuinte não traz prova. O relatório é esse, presidente. Perfeito, para mim o relatório está bem claro. Podemos passar por voto, né, colegas? Por voto? Não, eu tenho... gostaria de ter uma dúvida. No caso, eu não olhei isso detalhadamente. Não, desculpe. Para o voto, não para votação, sabe? Já ia para votação. Não, para o voto. Não, desculpe. Nós vamos discutir, esse caso é interessante. Isso é. Sim, não, tudo bem. Pode ir para o voto, doutora Vale. Sim, para o voto. Desculpe, eu entendi mal. Tá, então eu vou começar o voto. Sobre o primeiro ponto, essa questão do agravamento da infração pela autoridade julgadora. Então, inicialmente, no que toca ao agravamento da exigência inicial pela autoridade julgadora, resta caracterizada a nulidade do procedimento introduzido com a referida decisão. As delegacias regionais de julgamento não têm competência para alterar o lançamento, portanto, não podem agravá-lo ou aperfeiçoá-lo. A autoridade julgadora decidirá a lide mantendo o auto de infração total parcialmente ou decretando a sua insubsistência. Então, estando incorreto ou pautado em premissas equivocadas,
o lançamento não pode ser corrigido e tampouco agravado pela DRJ. Trata-se de providência privativa da autoridade lançadora nos termos do artigo 142 do CTN. O disposto no artigo 16, parágrafo 3º, do decreto 7235 reforça esse argumento, uma vez que determina a lavratura de novo auto de infração quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões que resultem em agravamento da exigência inicial. Vale deixar registrado que não se está defendendo a possibilidade de modificar o lançamento em qualquer espécie ou ainda efetuar o lançamento complementar para exigir eventual diferença identificada pela autoridade fiscal que percebe equívoco em critérios anteriormente adotados. Destaca-se a necessidade de se observar o princípio dos motivos determinantes nas decisões administrativas por força do previsto nos artigos 142 e 146 do CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e depende da identificação dos elementos indispensáveis da identificação inequívoca da obrigação surgida, entre eles a determinação da matéria tributável com a indicação dos critérios jurídicos adotados. Aí, cito uma doutrina, acho que não convém ler, cito o próprio 149 do CTN. Vou ir para a página 7. Partindo da premissa de que a hipótese usar o carinho enquadrado dentro do espaço acima, ainda assim seria necessário levar a regra contida no 142. Essa nova existe, no caso que é autorizado, só poderá ocorrer mediante novo lançamento por autoridade competente. Outro sim, vale registrar que eventual acerto de lançamento mediante a lavratura do novo auto de infração pela autoridade lançadora competente só poderia ocorrer enquanto não decorrido o prazo decadencial. Então, nesse ponto especificamente, eu vejo dois problemas. Primeiro, o fato de o lançamento ter sido acertado pela instância julgadora e o fato de que não se respeitou o prazo decadencial. Então, seja por um motivo ou por outro, eu entendo que esse acertamento ou esse agravamento da exigência ele não deveria prosperar. Aqui, a gente tem uma discussão de aplicação do 173 ou de aplicação do 150. Eu entendo que nesse caso, inclusive, houve antecipação do imposto, é a decisão do próprio STJ, e estou aplicando o 150, então estou colocando duas razões para cancelar a exigência no montante que foi agravado pela instância julgadora. Aí trago aí um 173, trago também a decisão do STJ nesse sentido. Bárbara? Oi. Estou só passando para baixo para não ficar muito grande. Eu pensei que isso tivesse travado, perdoe. Continue. Não. Bom, aí evidencio que, apesar de se tratar de uma nulidade, podendo julgar o mérito favorável ao contribuinte, eu não declaro a nulidade, mas sim julgo o mérito. Bom, aí eu passo para a página 10, que é a questão das... Vou analisar item a item o TVF, né, o termo de verificação fiscal. O primeiro item é em relação às despesas operacionais não comprovadas. Por mais que ela faça os esclarecimentos, não há nenhuma prova dos valores pagos por serviços prestados por pessoa física ou pessoa jurídica. Então, estou mantendo o auto de infração nesse ponto. Com relação à omissão de receita, também. Ela inclusive, nem se insurge contra essa exigência. Não há nenhuma manifestação específica contra a exigência da omissão de receita de comissão, que é aquela parte que ela foi intermediária na emissão de títulos do Estado de Minas Gerais. Com relação à correção monetária, o argumento da recorrente é no sentido de que se tratava de conta corrente, né, que não se tratava de uma operação de mútuo propriamente dita. Então, não seria aplicável a legislação à época vigente que determinava a correção monetária desse mútuo. Aí eu trago, vou só ler uns pedacinhos. Com relação à infração vinculada à ausência de contabilização das receitas decorrentes de correção monetária vinculadas ao contrato de mútuo firmado com a sua controladora,
a recorrente trouxe como fundamento para afastar o lançamento nessa parte o entendimento fixado no Acórdão 101.77.901 do Ministério da Fazenda de 1988, com a questão de conta corrente contábil. Cabe registrar nesse ponto que, de fato, há característica significativa que diferencia os contratos de mútuo e contratos de conta corrente. Mas, no caso, não, era contrato de mútuo mesmo, inclusive, o próprio documento que a fiscalizada traz aos autos é um contrato de mútuo, onde tem mutuante, tem mutuária, estabelecimento de juros e tal. Assim, a definição das partes, mutuária e mutuante, assim como os valores a serem emprestados e serem devolvidos, né, não tinha aquela característica que a gente vê num contrato de conta corrente. Era simplesmente, olha, estou te dando X moedas da época vigente e você tem que me devolver num prazo Y, então um contrato de mútuo normal, inclusive o próprio documento que a fiscalizada trouxe aos autos é mutuária e mutuante. Então eu estou mantendo o auto de infração nesse ponto. Com relação aos depósitos bancários, que é o último item, como na época não havia, não estava vigente o artigo 42, a 9.430, eu entendo que não poderia ter sido feita essa presunção. Essa presunção ela só seria admissível após a vigência do artigo 42. Além disso, como um argumento de reforço, vamos colocar assim, o procedimento foi eu pegar a última linha do extrato de 31 de dezembro e comparar com o que foi declarado. Essa diferença foi autuada. Mesmo no procedimento vigente, de acordo com a 9.430, eu teria que pegar item a item do extrato e intimar o contribuinte para ele evidenciar quais seriam os fundamentos, quais seriam as razões daquele depósito que não seria uma omissão de receita. Então, seja pelo fato de inexistir a legislação que autorizasse essa presunção, ou seja pelo fato de, mesmo sendo possível a presunção, eu não posso pegar os totais, eu estou cancelando a exigência nessa parte especificamente. Bom, aí eu trago doutrina, trago jurisprudência, principalmente a jurisprudência antiga, antes da vigência do artigo 42, falando que nessa época não tinha essa presunção. Bom, tem só um finalzinho também, que é o agravamento da penalidade. Quanto ao agravamento da penalidade, por falta de atendimento a intimações, não existe razão a recorrente. O artigo 728, parágrafo 1º do RIR de 80, assim como o artigo 21, parágrafo 1º do Decreto-Lei 401 de 1968, ambos vigentes durante o período fiscalizado, autorizavam a majoração em 75% do percentual de multa, no caso de o contribuinte não atender o prazo marcado à intimação para prestar esclarecimento. Até lembrei da uma hora que o fiscal tinha pedido, mas não foi especificamente essa que ele deixou de cumprir. Assim, diante da norma legal apresentada, ainda em vigor no ordenamento jurídico, e da norma impeditiva para que esse Conselho de Contribuintes questione a validade de tais normas, e ainda considerando que o contribuinte de fato deixou de atender diversas intimações a ele enviadas ao longo do processo de fiscalização, restou demonstrada nos autos a prática de atos que autorizariam a referida penalidade. Então, gente, basicamente é isso. Estou mantendo a exigência, primeiro, né, impedindo o agravamento pela autoridade julgadora, que é uma parte da correção monetária, mantendo a despesa operacional não comprovada, mantendo a omissão de receita de comissão, mantendo a correção monetária ativa de empréstimo, que era mútuo, não era conta corrente, e afastando a exigência de depósito bancário, de presunção de omissão de receita em razão de depósito bancário não comprovado. É esse o voto. Obrigado, doutora Bárbara. Eu tenho algumas dúvidas antes de abrir o debate para todos, tem muitos detalhes interessantes desse processo. Bárbara, é abaixo de 1 milhão esse processo? Só uma questão do... O valor original, sim. Perfeito, valor original abaixo de 1 milhão. Então tá certo. Vou só comentar para vocês que esse processo eu pensava nem que ele existia mais, mas ele tem um pouco da minha história também.
Eu comecei a trabalhar em julgamento em Também tem a minha história, que foi no ano que eu nasci. Também nasci nesse ano. Olha, eu vou falar. Então, o que aconteceu? Até 1992, eu fui trabalhar em julgamento administrativo. Quer dizer, julgamento administrativo, naquela época, em primeira instância, era algo assim, entre aspas, porque ele não era bem um julgamento administrativo. Por quê? Porque era na divisão de tributação da delegacia. Então, na realidade, a mesma autoridade lançadora, que era o delegado, era a autoridade julgadora. Porque eu trabalhava lá, mas a gente elaborava uma minuta, e quem assinava era o delegado da Receita Federal, tá entendendo? E, inclusive, era tão interessante que era o seguinte, o fiscal lavrava a infração, não levava prova nenhuma, não. Aí, quando ele entrava com a impugnação, ia lá para aquela divisão de tributação, aí tinha informação fiscal, aí a gente devolvia para ele, aí ele se pronunciava, eu não sei nem se esse chegou a pegar essa sistemática. Era algo realmente totalmente contrário à Constituição de 88. Isso mudou na Receita Federal, foi em 94, quando criaram as delegacias de julgamento. Tá certo? Então, a ideia da delegacia de julgamento, o nome da delegacia de julgamento, porque a delegacia também foi para desvincular totalmente da área de lançamento, que é então, pelo menos à luz da Constituição de 88, talvez o que isso ainda do regime anterior, entendendo? Então, as DRJs já são totalmente desvinculadas da área de fiscalização. E colocaram o nome de delegacia para manter no mesmo patamar, mas elas são independentes. Eu fui delegado de julgamento vários anos, mas eu nunca fui vinculado à área de fiscalização, nem à área dos superintendentes. Eu era ligado à subsecretaria de tributação, exatamente para dar essa independência no julgamento de primeira instância. Eu fiquei em dúvida nesse teu processo quando você falou o seguinte, me parece, pela data, 88, o auto de infração é de 88, então ele foi julgado em primeira instância exatamente por essa divisão de tributação da delegacia, né? E aí é que ocorreu o agravamento, não foi, pelo que eu entendi? Não sei se travou, era o que era comum naquela época, tá entendendo? Depois, foi isso mesmo. Depois eles alteraram, mesmo com a criação da DJ, eles permitiram o agravamento da exigência inicial, inclusive na própria decisão. E isso foi totalmente combatido, porque a autoridade julgadora ela não poderia fazer o papel da autoridade lançadora, tá entendendo? Então, com relação a esse aspecto, está perfeito, não há como a gente manter o agravamento, tá ok? Eu fiquei com a dúvida só com relação ao agravamento da penalidade. Isso aí é porque ele não atendeu a intimações? Foi. Isso, eu só queria entender isso aí que eu fiquei em dúvida, mas não havia previsão legal naquela época que seria um embaraço a fiscalização, ele foi várias vezes intimado, não respondeu. Pelo menos o que eu vi, né, porque é uma legislação que primeira vez que eu tive contato, inclusive. Quando eu vi o regulamento de 80 e o decreto-lei 401 de 68, previam era um agravamento, mas que a multa ia para 75%, né? É porque era 50%, se eu não me engano, na época, né? Então, assim, o agravamento é a nossa multa de ofício hoje. Ela foi acrescentada de 50%, era de 50% e passava para 75%. É porque me parece que há fundamentação legal com relação a isso. Eu vou abrir a palavra para os demais conselheiros, e a minha dúvida realmente ficou só nessa questão aqui do artigo 728, inciso 1, tá ok? Doutor Nelson tinha pedido a palavra. Pois não. Mas, presidente, só para... Eu não sei se eu me expressei mal. Eu estou mantendo o agravamento. Ela está mantendo. Eu não estou mantendo o agravamento do auto de infração feito pela autoridade julgadora. Tá? Aquele, na época do julgamento de primeira instância, que agravou, você está derrubando, mas esse, por falta de intimação... Eu estou mantendo. Perfeito, para mim ficou claro. Obrigado. Doutor Deus, eu tinha pedido a palavra, né? Eu aí fui pela ordem aí, quem que quer se pronunciar, alguma dúvida, debater. Certo. Talvez foi essa observação, esse processo é bem didático, né, da gente, porque mostra que o papel, né, da delegacia da Receita na época não era de julgamento, era uma tutoria da fiscalização. Essa era a visão, né, era uma tutoria, não era um julgamento. Então, tipo assim, diante da reclamação do contribuinte, vamos ver se a fiscalização trabalhou direito. Aí o delegado tinha esse poder, né, de determinar uma alteração no lançamento.
certo? E aí, às vezes, até se confundia, né, com a tal da revisão de ofício, que é outra possibilidade de alteração, né, do lançamento, revisão de ofício ou a contestação do contribuinte. Né? Todos demandavam uma ordem do delegado, né, da mesma pessoa, né? Só que a revisão de ofício era a iniciativa da própria instituição e essa revisão do orçamento, quando tinha a impugnação, é bem didático mesmo esse processo. Mas, de todo jeito, não se dispensava o lançamento, o auto de infração, sempre foi necessário, né? Então, assim, nesse caso, não houve um novo auto de infração, uma auto de infração complementar ao anterior. Simplesmente, pelo que eu vi aqui, se eu estiver errado, a delegacia, ao apreciar a impugnação do contribuinte, verificou que a fiscalização deixou de fazer o lançamento que ela acreditava estar correto. Certo? Foi aberto um prazo para o contribuinte contestar isso daí, mas não foi feito, não foi elaborado o auto de infração, que é um instrumento adequado para constituir um inquérito tributário, né, nesse caso. Então, e é por isso que eu vou acompanhar a relatora nesse ponto e também nos demais pontos, né? Inclusive, o lançamento por presunção, né? Que é o caso do depósito bancário, né? De origem comprovada, na época não tinha amparo legal, né? Então não era uma presunção legal. Então, nesse caso, certo? Eu entendo que a fiscalização deveria ter constatado se houve mesmo omissão. Então, ela deveria ter entrado lá na contabilidade do contribuinte, ter rastreado esses recursos, né, para ver se esses recursos ingressaram em algum lugar ali que de alguma forma ele foi tributado. Né? Isso aí não se sabe, né, porque não foi feita essa averiguação. E, então, eu vou, nesse caso, eu só queria fazer essas observações. Né? Minha intervenção inicial foi um mero engano mesmo, não tinha muito o que falar naquela hora. Mas é isso. Praticamente já votei, né, senhor presidente? Já está bem. Alguém quer debater mais algum assunto ou continua a votação? Como é que vocês desejam? Posso continuar a votação, então? Bom, quem cala consciente, doutor Tazelli. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Gisele. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Relatora, presidente. O doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Para mim não seria tão difícil esse processo, porque eu trabalhei com esse tipo de processo no passado, né? Principalmente a questão desse depósito bancário, né? Mas está perfeito o voto da relatora, eu acompanho integralmente, ok? Gente, vamos passar... Para mim foi presidente. Com certeza, eu pensei que não existisse mais esse tipo de... O que eu gostei foi da... Ó, você me dá xerocópia da DPJ, xerocópia do LALUC, xerocópia do plano de contas, isso que eu tenho 1 hora. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, que foi, quando a gente criou a STRJ, que realmente houve uma grande revolução na área da Receita Federal em julgamento de primeira instância. Eu acho que aquilo foi um marco que se passou a ter um julgamento com autoridade independente, da lançadora, etc. e tal. Mas até então, tinha uma cultura de não colocar as provas no processo, senão o contribuinte conseguia se defender. Para vocês imaginarem como era, isso foi um passado, graças a Deus, isso reverteu-se totalmente há mais de 26 anos, que é diferente, ok? Bom, então ficou a acordo dos membros do colegiado, em conhecer do recurso voluntário e no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a exigência de lançamento complementar, realizado pela autoridade julgadora e cancelar a exigência no que toca a infração número 2 do termo de verificação fiscal, omissão de receita por depósito bancário não comprovado. Correto? Então, vamos por unanimidade, né? Por unanimidade, exatamente. Vamos agora para o processo 3 da pauta. O relator, doutor Efigênio de Freitas Júnior, recorrente é Zamuner e Zamuner Limitada,
O processo é o 10.855.002.397.2006.71. Com a palavra, o doutor Efigênio. Senhor presidente, esse é um processo de IRPJ, CSL, COFINS, PIS, reflexo, né? E a infração apurada aqui é omissão de receita decorrente de depósitos bancários não contabilizados. Essa é a infração apurada. E no decorrer da fiscalização, a autoridade fiscal encontrou algumas contas bancárias não contabilizadas e intimou a recorrente 2 vezes a comprovar a origem desses recursos, certo? E aí, durante a fiscalização, ela apresentou alguns documentos que foram aceitos parcialmente, uma parcela não foi aceita, certo? E aí, ao longo da fiscalização, houve essa discussão, essa análise de provas, né, das documentações apresentadas, que foram vários documentos apresentados. E, ao final, a autoridade fiscal, com base no artigo 42, ela lançou os valores que ela entendeu que não foram comprovados. Basicamente, a alegação do contribuinte, e eu vou analisar esses itens no voto, basicamente a alegação dele que ele era uma pessoa jurídica que mexia com plantio de alho. Então, ela alegava que esses recursos eram de terceiros que eram movimentados na conta dela. Então, alguns parceiros, ela chama de parceiros, eles não tinham crédito perante o Serasa, estavam com nome, ela fala, estavam com pendência cadastral. Então, eles utilizavam a conta dessa pessoa jurídica para obter recursos. E interessante que ela vai falar o seguinte, uma das grandes discussões e pedidos dela é o seguinte, desde o início da fiscalização, ela pede ela aceita que ela não consegue comprovar essa origem isoladamente, e ela pede diligência para que a fiscalização intime esses terceiros. Então, basicamente, esse é o relatório. Então, as argumentações dele eu analiso todas no voto. Então, pode conseguir. Ok, passando para o voto. No item 23. No item 24. Sinta acontece, portanto, a verificar em síntese se a documentação apresentada é hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos, né? E se é cabível o pedido de diligência. E aí, no item 25, eu trago a análise do embasamento legal para o acesso aos dados bancários, porque ela alega ofensa à Constituição, matéria já pacificada pelo Supremo, né? Então, com relação à análise, à utilização dos dados bancários, eu nego provimento, porque o STF já pacificou essa matéria. E aí nós entramos no ponto principal, que é o item 29, comprovação de origem de recursos, diligência. E aí, o lançamento, ele se fundamentou com base no artigo 42 da norma 430, né, que é uma presunção legal, e o contribuinte tem direito de fazer essa prova em contrário. No item 34, a recorrente, tributada pelo lucro presumido, ela atua na comercialização de alho in natura e alega que, aspas, emprestava um nome em espécie de favor bancário para a realização de diversas operações de crédito para viabilizar a safra, tendo como contrapartida a garantia da compra por preço previamente ajustado. Ela salienta que seu papel era apenas secundário, pois apenas tomava os créditos junto às instituições financeiras, como eu disse, para os seus parceiros, né, uma vez que eles não possuíam crédito perante as instituições financeiras. Portanto, esses valores que transitaram por sua conta, ela entende que não lhe pertenciam. Ela não era titular desses valores. Para comprovar o alegado, ela anexa uma série de documentos, os quais eu passo a análise agora. No parágrafo 37, ela anexa uma planilha de depósitos bancários, cópia de depósitos e contrato de parceria. E aí, pessoal, eu coloquei, porque é um item que pode dar discussões sobre essa questão das provas, e eu coloco as folhas dos processos para análise. Trata
Trata-se de planilhas com indicação de valores que teriam sido depositados pela recorrente em benefício de parceiros de plantio no ano calendário de 2002, cópia de depósitos e contrato de parceria celebrados entre Sérgio Zanonier, que é o sócio majoritário da recorrente, e 2 outros parceiros, ambos em 2002. A análise de tais documentos não permite fazer uma correlação entre os depósitos efetuados, os valores elencados na planilha e nos respectivos contratos. Entretanto, ainda que fosse possível tal correção, a recorrente não comprova de forma individualizada que tais valores correspondem aos valores creditados em suas contas bancárias. O outro documento que ela anexa, o documento denominado Cooperativa de ano 2002, trata-se de relação com a especificação de data, quantidade, clientes e valor dos produtos negociados. De igual forma, tais documentos também não são hábeis a comprovar a origem dos recursos lançados. Documento denominado Contrato 2002. Ele vai trazer, basicamente, alguns parceiros, né? Embora conste desse acordo desconto de duplicata, cheque, empréstimos, etc., não há nenhuma individualização do valor de forma a comprovar a origem dos valores lançados. Eu aplico o mesmo raciocínio do item anterior. E aqui nesse item 4 ele é interessante, porque traz uma divergência de argumentação do contribuinte, da recorrente. É uma relação de devolução de semente de árvore referente a esse parceiro, do MEI-SATO, com a especificação de datas, clientes, pedidos, e cujo montante representa 2.763.000. Tal qual os demais itens anteriores, não há uma correlação, tampouco individualização entre os valores elencados nesses documentos e os valores creditados nas contas bancárias, de forma que também não se configuram hábeis. Ok. Ainda em relação a esse montante, a recorrente alega em seu recurso voluntário, esse ponto é interessante, que essa transação realizada com esse Imei Sato, Sérgio Sato e Paulo Sato, perfazem justamente com a importância de 2.763.000, que categoricamente corresponde a um valor, isso nas palavras da contribuinte, da recorrente, que corresponde ao valor que a fiscalização declinou no termo de constatação como não tendo justificativa. Porque no termo de constatação, a fiscalização falou, olha, esse item categoricamente não foi justificado, e ela elencou determinado valor. Em minhas palavras, observe-se que a despeito de a recorrente afirmar que o montante de 2.700.000 refere-se a vários parceiros, as provas colacionadas aos autos, ainda que não comprova a origem dos recursos, refere-se somente a um parceiro, que é esse Imei Sato. Tanto que a recorrente denominou o documento de Imei Sato, ano 2002. Além da divergência argumentativa elencada, cumpre esclarecer que o montante de 2.028.000, citado no termo de constatação, que ela alega que estaria abarcado por esse valor, como não justificado, foi informado pela própria recorrente durante o procedimento fiscal, em resposta à primeira intimação. E aí eu transcrevo um item que a própria recorrente fala que não apurou documentalmente essa origem. Verifica-se, pois, que os novos documentos colacionados aos autos pela recorrente, além daqueles já analisados pela fiscalização, não são hábeis e idôneos o suficiente para comprovar a origem dos valores lançados. Tal fato é reconhecido pela própria recorrente ao solicitar a conversão do feito em diligência. E aí eu leio só um trecho da solicitação da recorrente. A única forma de explicação das origens dessa movimentação financeira, comprovando que os valores transmitidos nas contas de depósito não pertenciam ao recorrente, era, primeiramente, utilizar a tabelidade material e invocar a faculdade do artigo 38 da Lei 9748, a verdade 9784. Então, nesse ponto que ela mesmo, apesar dela colocar algumas provas que não consegue vincular aos valores depositados e creditados nas contas, ela reconhece que ela não consegue fazer essa prova. E aí ela solicita diligência para que a Receita verifique junto a esses parceiros. E aí, com base nisso, eu invoco o PAF e falo que não assiste razão, porque
a prova não cabe ao julgador fazer, às vezes, da recorrente para apresentar as provas, né? Então, com base nisso, eu nego provimento em relação a essa matéria. Ela alega ainda multa de ofício e concomitância com multa de mora. E aí não houve concomitância com multa de mora. O que há é concomitância com juros de mora, o que é permitido pela legislação, né? E invoco a súmula 2, com demais questionamentos em relação a esse, ela questiona a incidência dos juros de moras, ele já tem a súmula de matéria pacificada no CARF, né? E aí, nego provimento em relação a essa matéria também. O restante é PIS e COFINS e reflexo. Então, nesses termos, eu conheço do recurso voluntário e, no mérito, eu nego provimento. É como voto, presidente. Presidente, está sem som. Presidente, está sem som. Desculpe. Obrigado, Efigênio. A gente pode abrir agora os debates, está entendendo? Acho que a maior coisa que talvez pudesse levar a alguma polêmica era a questão do pedido de diligência, mas ele não justifica porque ele traz as provas, né? Está entendendo? Me pareceu bem claro os seus argumentos, tá certo? Os colegas querem debater, podemos já iniciar a votação. Eu queria só perguntar, desculpa, eu esqueci de implementar um... Bárbara, está falhando o teu som aí, eu não sei se é porque você... O Nelson pediu a palavra, depois você fala. Então, vamos aqui pela ordem. Os colegas aí que desejarem levantar a mão, aí já coloco também na ordem. Então, o Nelson, depois a doutora Bárbara. Eu fiquei também com a dúvida, porque parece que a maior parte dos depósitos bancários se refere a essas três pessoas, né? Essas três SATO, não é isso? 3 pessoas com sobrenome SATO. E aí eu não consegui ver aqui, eu não achei a relação dos depósitos. Esse valor de 2 milhões, né? São muitos depósitos? São vários. Ou são, assim, alguns? Não, são vários depósitos, Nilton. Por isso que eu coloquei todas as páginas, são vários depósitos, ele intima o contribuinte 2 vezes, são vários depósitos, vários. E com relação a esse que você citou, esse 2 milhões, é interessante, porque ele, no primeiro momento, ele cita que seria basicamente com o IOMEI SAP. Certo? E, posteriormente, ele falou, olha, isso aqui é negociação com os 3. Só que o seguinte, ainda que fosse, você não consegue fazer uma vinculação aos respectivos depósitos. Digamos assim, se fosse, ele está alegando que isso seria um valor de parceiro, certo? Então, eu tentei de todas as formas fazer o seguinte vínculo. Olha, se é um valor de parceiro, eles estariam utilizando a conta, né, a conta corrente da recorrente, ou então teria um empréstimo, né, posteriormente esse valor ingressaria, aliás, após o ingresso na conta, esse valor sairia para a conta desses parceiros. Então, apesar, ainda que fosse um pouco complexo, mas teria, digamos, 1 milhão entrou aqui, desse 1 milhão, eu tenho 500 mil para esse, 100 mil para esse, seria um item que ele poderia fazer. Eu não consegui fazer essa vinculação, entendeu? E aí, quando ele cita que esse valor de 2 milhões que você comentou, que seria vinculado a isso, aquela negociação, durante a intimação, ele mesmo cita, olha, eu não tenho documentação para comprovar isso. Essa parte que eu transcrevi. E, ao final, ele fala, olha, eu só tenho uma forma de comprovar isso, é você intimando essas pessoas. Então, se ele tivesse feito essa prova, olha, eu tenho esses valores, que o crédito que entrou na minha conta, do empréstimo, e esse valor, digamos, entrou 1 milhão. Agora, desse 1 milhão, tal valor XYZ foi para terceiros. Eu estaria convencido a baixar o processo de diligência para verificar, porque aí eu teria condições de comprovar se realmente aquele valor foi para esse terceiro. Só que o seguinte, e essa prova,
essa vinculação, eu entendo que é uma vinculação que caberia a ele fazer, ele teria total condição de fazer, porque foi movimentação que entrou e teria saído na conta dele. Agora, pedir a fiscalização, pedir que tudo seja verificado no terceiro, eu achei que não tinha documento suficiente para baixar o processo de diligência. Certo, obrigado. Agora a doutora Bárbara, depois a doutora Gisele. Obrigada, presidente. É só uma dúvida, Efigênio. Então, os depósitos, na verdade, eram das instituições financeiras, de quem concedia o crédito. Foram créditos na conta dele. Crédito na conta dele. Sim. E ele alega que são vários depósitos na conta dele. Vários depósitos. E ele alega que esses depósitos que iam para a conta dele eram... Porque ele alega que recebia, no primeiro momento, ele recebia cheques dos parceiros, trocava esses cheques, negociava esses valores, porque eles não teriam crédito. Entendeu? Desconto de cheque. Então, não ficou... Não consegui visualizar uma forma de entender a origem e uma vinculação de forma individualizada com esses depósitos. Entendi. Então, a origem dos depósitos, ela pode ser dividida em duas. Tanto essa função que o recorrente fazia de, olha, eu capto dinheiro junto às instituições financeiras em razão de você estar lá com o CADIM, ou SPC, ou Serasa, né, sem estar negativado no Serasa. Então, eu utilizo da minha credibilidade, pego o empréstimo e te passo. Os outros depósitos são oriundos de como se fosse uma factoring que ele fazia mesmo, descontar os cheques dos próprios clientes dele. É isso? Sim. Ele recebia... Então, essas origens que ele recebia, ele captava no banco e passava o empréstimo para frente em razão dos parceiros dele não ter Serasa ou estar negativado em qualquer outro órgão, isso ele não consegue comprovar. É exatamente essa vinculação, porque é uma vinculação que eu entendo que é fácil de ser feita. No seguinte sentido, que ela entrou tal valor, isso foi para os parceiros. Se existisse essa vinculação, eu baixaria o processo em diligência. Eu não consigo fazer sequer essa vinculação. Entendi. Doutora... Tá, e nos extratos, não sei se você vai saber isso, os extratos não tem. Desculpa. Pode falar? Pode falar. Se tem essa concomitante entrada ou não? Não. Foi excluído. Você está falando se eu vincular o que foi a entrada e não, se existisse essa entrada e essa saída, ficaria claro o movimento. Ficaria claro. Não consigo identificar. Isso no extrato não tem. Não é possível identificar isso. Não é possível. Tá. E nem os documentos. Beleza. Porque ele começa a fazer um início de prova com algumas planilhas, mas nem nessas planilhas eu consigo vincular a entrada do depósito com a saída para um determinado parceiro. Tá, entendi. Beleza, está esclarecido. Obrigada, gente. Nada. Gisele, depois do Dr. Tozelli, não é isso? Vamos lá, Gisele. Vou ser bem breve. Na verdade, Efigênia, eu concordo com você. Eu fico um pouco confusa, eu tentei abrir as planilhas. Na verdade, você não consegue nem verificar nomes e nem destinatários propriamente para afirmar que vem do banco ou dos próprios negociadores. Isso acaba porque, num primeiro momento, vocês sabem que eu tenho a aplicação do artigo 29 da 9784, com relação à minha livre convicção, tá? Se eu achar que há necessidade da diligência, com base, na verdade, em material, a gente alavancaria eventual diligência assertiva para intimar o contribuinte. Mas, realmente, o que me incomodou nesse caso é que você não tem nenhum grau de rastreabilidade da entrada e da saída, porque, realmente, o contribuinte, dada a entrada, se saiu para esses mesmos negociadores, porque é normal isso acontecer. Quando você lê, assim, o processo, até parece a dinâmica operacional dessas... Vamos se colocar no lugar desse tipo de contribuinte que mexe com alho, que normalmente, realmente, não vai ter uma negociação ou até uma transação tranquila com os outros, assim, parceiros, e eles mesmos, às vezes, são
pequenos produtores. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais, ao meu ver, flexível, digamos assim. Mas na medida que a gente não consegue conciliar nada, eu também fico até com dificuldade de pensar como elaborar essa diligência, tá? Porque num primeiro momento eu fui muito na linha, né, de pensar na diligência mais com base no 29, mas eu concordo, Efigênio, que não está dando nenhum grau de vínculo, e aí é o ônus da prova do contribuinte, ao menos concatenar entrada e saída, ou trazer algum indício mais assertivo disso, né, porque em outros casos que eu tive baixamos tinha esse grau de rastreabilidade, é só isso. Doutor Toselli, agora. Nessa linha aí, é porque é engraçado que depósito bancário, a gente sempre quando vê a defesa, a gente acha que o contribuinte está redondo, as alegações são fáceis de provar, então sempre aonde eu vou, primeira coisa é na relação individualizada que o fisco faz, para ver se ali já tem algum sinal de coincidência de valor ou eventualmente de algum descritivo que possa usar como indicativo de origem. E aqui o que me chama a atenção, realmente está tudo no quarto volume lá do e-processo, a relação aqui é só cheque, dep cheque, estorno, cheque, estorno, ou seja, é só entrou cheque, descontou cheque, saiu cheque, então você não consegue nem ver de onde veio para onde foi. E eu, aleatoriamente, também tentei checar alguns valores grandes das planilhas dele no extrato e também não bate. Não bate. Então, a gente sabe que essa norma presuntiva, elas muitas vezes, se não todas, você nunca vai conseguir provar a origem de todos os depósitos. Isso no mundo dos fatos é impossível. Porém, nesse caso, o cara não comprovou nada. Então, realmente, a presunção aqui me parece que milita em desfavor aí do contribuinte mesmo. Era só isso que eu queria falar. Zé, esse que você citou, eu tentei de todas as formas pegar pelo menos algum valor mais elevado e tentar fazer o vínculo, porque se essa alegação dele, então ele poderia fazer pelo menos um início de prova. Olha, esse valor que entrou é desse contribuinte, desse parceiro, e vincular numa planilha. Aí poderia até pensar numa diligência para poder checar aquilo, mas eu não faço sequer esse ponto. Então, por isso que eu não consegui buscar um mínimo de prova plausível para poder converter o processo em diligência. Perfeito, colega. Podemos entrar na votação? Posso votar? Vamos votar? Sim. Doutor Nelson. Acompanhe o relator. Doutor Toselli. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Alain. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutora Bárbara. Congelou. Doutora Bárbara congelou. Presidente, licença para expulsar a conselheira Bárbara. Voltou. Perguntou o relator? Não concedida. Não. Com relator. Não, com o relator. Perfeito, né? E o doutor Alexandre? Com o relator também, presidente. Eu também voto com o relator, então ficou assim. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, correto? Perfeito, né? Bom, o próximo... Só uma questão de ordem, fazer pergunta aqui para a Bárbara. Bárbara, você reduziu a qualidade do vídeo para LD? Lá nas configurações... Vou dizer agora. Eu tive que sair. Porque aí pode ser por isso. Isso que está pegando. Perfeito. Bem observado. Já fiz, melhorou? Não, só que nós não estamos lhe vendo, né? A câmera está fechada. Abre a câmera. Acho que não trava mais. Então, uma paisagem bonita aí, Bárbara, né? Pois é. Está melhor agora, eu acho. Que privilégio. Muito bonita. Sim, Bárbara, você está lá em Porto de Galinhas essa hora. Muito bonita. Gente, o quarto que você está... Pois não? É a casa dos meus pais, é bom ter até comida.
Existe o caso Esse é de galinha? Estratégico. Não é nada, é por causa dos meus pais mesmo. Bom, colegas, o próximo processo, o relator também é do doutor Efigênio, é o processo da editora Guanabara Kugan Limitada, número 18471001-181-2008-98. Nesse processo, há a solicitação de sustentação oral pelo patrono do contribuinte. Eu passo a palavra para o doutor Efigênio, que vai fazer o relatório, a gente em seguida vê a sustentação oral e continua no voto, ok? Com a palavra, doutor Efigênio. Presidente, esse processo é muito simples. É um recurso de ofício, né? A autuação foi, entrou aqui no relatório, a autuação com relação à destruição de mercadoria do IPI. E por que houve o recurso de ofício? Porque a época estava dentro do limite de alçada, certo? Não há recurso voluntário. Atualmente, o recurso voluntário, o limite é 2.500.000, né? O valor à época era R$1.097.000. Então, esse é o relatório. Bom, não tem nem... De qualquer forma, a gente é obrigado a ouvir. Exatamente. Eu vou colocar um vídeo agora da sustentação oral, ok? Vamos ver se eu acerto. Eu solicito que vocês fechem o microfone, por favor. Muito bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros. Trata-se aqui de julgamento de recurso de ofício, item 4 da pauta, sendo recorrida a contribuinte Guanabara Kugan. Bem, desde já adianto que serei brevíssimo em minha exposição, tendo em vista que o crédito exonerado pela decisão de primeira instância, aproximadamente R$1 milhão, aí considerado principal e multa, é inferior ao limite de alçada de R$2,5 milhões estabelecido pela portaria MF número 63 de 2017. Assim, como o limite de alçada para conhecimento de recurso de ofício deve ser aquele vigente na data de julgamento em segunda instância, nos termos da súmula CARF número 103, o presente recurso não deve ser conhecido. Muito obrigado. Bom, colegas, é bem simples, né? A situação, podemos agora passar para o voto, doutor Efigênio. Presidente, é súmula CARF 103, os valores são esses, então a súmula deve ser analisado o limite alçada na data da apreciação em segunda instância, então eu não conheço do recurso de ofício em razão do crédito exonerado não superar o limite de alçada vigente. É como voto. Perfeito. Alguma objeção? Acho que isso aí a gente já pode considerar por unanimidade, né? Dada a clareza da situação, né? Então, fica da seguinte forma: a qual dos membros do colegiado, por unanimidade, e não conhecer do recurso de ofício, nós temos o voto do relator. Correto? Correto. Bom, o quinto processo da pauta é do colega Lisandro, tá certo? Que ele foi retirado de pauta, ele não faz parte mais da sessão. O sexto processo é do colega Neilson. Eu não sei se esse processo é muito longo, Neilson. Se a gente poderia fazer essa apresentação do Neilson, um intervalo de 10 minutos, e retornaria. O que, é que vocês acham? Pode ser? Senhor presidente, só uma observação. É porque esse processo foi retirado de pauta. Desculpa. Acabei de ler. Me perdoe, tá certo? O próximo é o do Efigênio, que é o do Votocel, que também foi retirado de pauta. O seguinte é do colega Efigênio também. Esse não foi retirado de pauta, mas não está na minha anotação. Efigênio, se for rápido, a gente vê esse processo e depois faz uma pausa de 10 minutos e reinicia. O que é que você acha? Tá mudo, Efigênio. Um processo rápido, presidente. Interrompe. Então, vamos fazer a apresentação do processo, depois da votação a gente faz um intervalo, uma pausa de 10 minutos e reinicia, tá bom? Com a palavra do doutor Efigênio. Ok. Então, lançamento de ofício de RPJ
e RPJ. Foram apuradas as seguintes infrações: apuração incorreta do coeficiente de 8% sobre o lucro bruto em vez de 32% em relação à atividade hospitalar, divergência quanto aos pagamentos e valores não declarados em DCTF ou declarados a menor, referente ao quarto semestre de 97, e diferença também correspondente à glosa de fonte para os serviços prestados e não comprovados. E essas são as infrações. Transcrevo o relatório da DRJ. Em segunda instância, em primeira instância, o que a DRJ fez? Ela reduziu o percentual de 32% para 8% e julgou procedente, em parte, em relação a alguns valores que haviam sido lançados em relação à diferença entre DCTF e DPJ, aquela diferença entre declarado e escriturado. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte, o que ela alega? Primeiro, ela pede público por todos os meios de provas, inclusive diligência, prova pericial, e no mérito, ela alega simplesmente incidência de juros, cumulativo dos juros de mora, multa de ofício, multa de mora e compensação nos autos, como houve a redução do coeficiente de presunção de 32 para 8, então houve um saldo negativo, e ela pede essa compensação nos autos. Então, esse é o relatório. Passando para preliminar, ela pede por todos os meios de provas, e eu estou indefinindo, eu falo que o feito está bem instruído com todos os elementos para o julgamento, que é prescindível indefinir o pedido de perícia. Com relação ao mérito, ela questiona a autorização legal para incidência cumulativa dos juros de mora e aplicação da multa de 75%, em razão do seu efeito confiscatório. E aí, essa parte eu invoco as súmulas 2 do CARF, súmula 5 e súmula 108, matéria já pacificada entre a gente. Ela postula ainda, alternativamente, a redução da multa de ofício de 75% para 50%. Ela entende que, alternativamente, ela faria jus em relação com base no artigo 112, inciso 4, aquela redução de multa. E ela pede a aplicação da multa de 50%. Só que a multa de 50% é multa isolada. E ela cita ainda o inciso A, o 44, inciso 2, a linha A, alterado pela 11488. Só que esse inciso A se aplica à pessoa física, ganho de capital, aqueles valores que às vezes não são oferecidos à tributação. Então, não se aplica ao caso da contribuinte. Por fim, ela postula a compensação do débito remanescente, né, de RPJ, referente aos fatos geradores de 97 a 2000, em relação à parcela e o creche que ela obteve, em relação à redução do percentual de presunção. A DRJ negou essa compensação, por quê? Porque a partir de outubro de 2002, a compensação é feita via PER-DECOM. Então, eu considero sem reparos essa decisão da DRJ e cito o artigo 74 da 9.430, que a partir dessa data a compensação deve ser feita via DECOMP. Então, com base nesses argumentos, eu conheço do recurso voluntário e, no mérito, eu nego o provimento. É como voto, presidente. Assim, senhor presidente. Pronto, voltei, grato, tá? Deixa eu só levantar uma dúvida aqui, nós estamos ainda na... me perdoe aqui, houve uma falha. Boa tarde, já. Pois é, me houve uma falha, tá certo? Então eu vou encerrar a sessão agora da manhã, tá certo? E a gente retorna novamente, tá? Pois não, Nilson, pode falar. É sobre isso mesmo que eu queria falar, por isso que eu pedi a palavra, né? É porque a portaria, presidente do CAF, me chama portaria, é a 13.135, que autoriza o colegiado a antecipar, né, os julgamentos, desde que
ocorram no mesmo dia, certo? Bastando para isso a deliberação da turma. Então, queria sugerir, né, que a gente continuasse ainda pela manhã e para a gente liberar mais à tarde. Vamos fazer o seguinte, então. A gente encerra agora a sessão, tá certo, da manhã, faz um intervalo, em seguida já inicia a sessão da tarde, com o voto novamente, o Efigênio faz uma rápida apresentação, e a gente faz a votação e continua, mas ainda depois do intervalo, tá entendendo? Apenas para manter as sessões, tá ok? Então fica tá ok? Eu vou encerrar agora a sessão prevista para amanhã, nós vamos fazer o intervalo, e em seguida a gente continua, tá bom? Pode ser assim, então? Gente, desculpa, a falha foi minha. Não, tudo bem, porque eu pensei que a gente poderia, antes do intervalo, já votei. Pois é, a gente vai voltar no intervalo, okay, então você faz uma frase rápida da apresentação, e aí a gente já volta. Tá entendendo? Perfeito. Sim, é perfeito. É só uma questão de formalidade, porque a portaria exige a deliberação da turma. Então, seria interessante... nesse caso, eu já estou interrompendo a sessão da manhã, estou concluindo a sessão da manhã, tá certo? Esse processo, ele não vai ficar na sessão da manhã, que está sendo encerrada agora, ok? Vou reabrir a sessão da tarde, e aí ele pode falar. Eu acho que isso que eu estou dizendo. Quando for reabrir a sessão da tarde, aí a gente faz essa deliberação aí, né? Só para cumprir a formalidade. Isso. E digo que ele vai apresentar novamente, tá certo? Sim, tudo bem. Apresenta o processo que foi apresentado indevidamente, não houve votação, não houve nenhum prejuízo, tá ok? Eu peço à equipe de apoio que nesse momento suspenda a gravação e nós vamos fazer o intervalo, tá bom? Obrigado.